Fala aí, galerinha, aqui quem fala é o Red João. E tô trazendo isso aqui que se assiste um tipo de grupo de YouTube. Bata aí Humanidade, Creative Squad e tá. Eu esqueci. Poco Squad. Então eu decidi de criar o próprio grupo chamado o Bata Amizade. Lá onde que 9 youtubers vão participar em um jogo de Minecraft. Assim, se criar o próprio grupo. Tomara que vocês tenham gostado. Tchau, falou e se fui. E vou mostrar qual youtubers mostrando as fotos uns, alguns e outros.